Em um lugar onde eu não faço ideia de onde é que seja, o assassino da Liga Will Xion, o Xion, está chamando todos pra vir pra cima dele. Daí o que talvez seja o capitão dos mal encarados diz que ele tá confiante até demais, porque ele matou só por algumas pessoas e agora tá se achando. Nisso, o capitão ordena que todos vão pra cima dele, sem hesitar. Mas o Xion ele não é tão fraco assim, ele consegue desviar, não só como consegue desviar, como corta a cabeça de um e a barriga de outro no meio. E ele nem consegue se lembrar mais quantas pessoas ele já matou pra chegar até ali. Enquanto ele continua fatiando o figurante ao meio sem nenhuma dificuldade, ele continua dizendo que a única coisa que ele sempre foi fazer era só cortar a garganta de pessoas. O capitão até diz para todos ali não se sentirem intimidados, até porque ele tá sozinho, mas todo mundo tá levando couro. E o Xion se pergunta por que ele tem que morrer, ele pode mesmo ser livre depois desses 30 anos? Indo pra cima não pode velocidade, ele diz, ele vai ser livre, nem que tenha que matar todo mundo, e assim ele passa cortando geral. E nessa fração de segundos, os figuras perceberam que ele conseguiu abaixar a guarda, e eles aproveitaram para ir pra cima, só que aí ele acabou ficando por cima de todas as espadas. Não satisfeito, ele ainda pula com uma força tanta que faz os figurantes tudo que tava ali ser jogado ao vento. Os figurantes não tava nem entendendo do que tava acontecendo, esse cara não é normal. Do melhor assassino do mundo ao rei da morte, ele já desce num pó de velocidade, cortando tudo, até montanha foi rasgado ao meio. Depois de ter acabado com uma boa parcela dos figurantes, ele diz que está cansado, então vai ser finalmente ali que tudo vai acabar. Mas não, ainda não acabou, é o que ele decide fazer. Vindo aquela quantia de figurante pra cima dele, tem muita gente ainda que ele precisa matar. Exalando uma aura cabulosa, ele achou que não iria mais usar essas lâminas, mas ele ainda tem um longo caminho pela frente. Será que as pessoas realmente odeiam o fato dele querer ser livre? Bom, se é assim, ele não tem outra escolha. Nisso, ele faz uma espécie de poder ali, que eu não faço ideia do que seja até o então, que acaba com mais metade de figurante. Finalizando, palavras são ditas, o Xion deveria saber de uma coisa, não importa o quanto ele viva nesse mundo, ou qual posição ele chegue, ele sempre será o rei da morte. Ele não passa de um cão de caça do líder Will Xion, um assassino sem coração, ele só obedece às ordens e assassina as outras pessoas. Mas então, o que ele sabe sobre a vida? E essa voz que está dizendo isso a ele, que eu não faço ideia de quem seja até o então, diz que irá o amaldiçoar por toda a vida, por todos aqueles que ele havia matado, ele vai morrer. Pouco mais à frente, ele começa a sentir muita dor. Nisso, ele tira uma flecha de seu peito, vomitando a sangue. Ele diz, ele tem que sobreviver, ele não quer mais ser um cachorro da Liga Wuxian. Logo agora, ele vai tirar essa coleira dele e finalmente será livre. Só que como ele estava muito nervoso, ele acabou mordendo seus próprios lábios. Com isso, ele volta a levantar a sua espada e sai correndo. Pelo que parece, ele já tá quase chegando e tem um esconderijo ali perto. É só ele chegar lá e se curar, usando um elixir de restaurar suas energias. Tentando manter o ritmo, ele diz, ele tem que tentar correr mais um pouco, falta bem pouco para ele conseguir chegar lá, e quando ele conseguir, ele será livre, mas ele acaba caindo de cansaço. A sua decisão acaba mudando, antes dele se curar, é melhor ele comer bem e descansar, até porque nesses últimos 7 dias ele comeu só carne, e ele claramente tá com muita fome, tanto que ele olha pra lua e pensa que ela é um bolinho de arroz. Até que do nada, um ninja aparece sobre a lua e já vai pra cima dele, só que ele consegue desviar. O cara conseguiu fatiar o chão, velho, só que o que impressiona o Xion não é nem isso, é que o cara conseguiu esconder tão bem a sua presença que nem mesmo ele, melhor assassino do mundo, não conseguiu notar ele até agora. E esse talvez não seja qualquer um não, ele também tá pronto pra matar. Logo o Xion já percebeu o que ele queria, né, era matar ele, e assim ele vai pra cima. Pra você ter uma ideia, o tal ninja ali deu umas 5 rodopiadas no céu e o cara literalmente saiu cortando todas as árvores que estavam ali. Se for pra tirar uma conclusão precipitada, o Xion acha que ele é um dos assassinos do plano central do Soul, e logo ele pergunta ao soldado da morte. Ele já sabia que o líder da Wuxian estava o caçando, mas ele não imaginou que ele iria se juntar com o rei do ferro e mandar um soldado de elite até ele. Mas só tem um probleminha aí, pelo que parece, ele esperou o Xion se cansar após lutar contra aqueles figurantes lá. Isso significa que o Murin te reconheceu como um assassino que ele vai o suceder. Exaltado, o Xion diz que se ele quiser que o seu corpo colapse ali mesmo, ele irá o cortar em pedacinhos. Daí não deu papo, ambos foram pra cima num pau de velocidade, tanto o ninja quanto o Xion. Deu até pra escutar espadas se encontrando, mas apenas uma saiu vitoriosa. O ninja claramente teve o seu corpo cortado, ele até que tentou se manter em pé, mas demorou alguns segundos e ele
caiu. No meio disso, o Xion diz que ele não é besta. Por que que a pessoa que está lá só assistindo não para de assistir e saia de uma vez? E a pessoa que sai do meio da floresta exala muita aura, que deixa o Xion chocado, e talvez essa seja a rainha. E a rainha, por sua vez, diz que é uma honra. Ele se lembrou dela mesmo tendo se passado 6 anos. E desde a última vez, já faz um bom tempo. Agora de volta lá no local da batalha, onde o Xion derrotou todos os figurantes sozinho. Um grupo havia acabado de chegar ali, e o figurante vai dar uma olhada para ver quais são aqueles soldados, e pelo que parece, ele diz ao seu superior que esses são soldados do Castelo de Ferro. E esse é o general ancião da Wuxion, o Ryong. Dando uma conclusão sobre o que o figurante falou ali, então quer dizer que o Xion acabou rompendo as regras da Liga Wuxion e matou todos aqueles soldados do Castelo de Ferro. Então seu nome de chamar de Rei dos Mortos não é um desperdício. Chamando a atenção de seus outros soldados, todos se ajoelham diante dele. E simplesmente ele grita a todos que deveriam agora ir atrás da rainha, porque com certeza ela deve estar com o Xion. De volta ao Xion, ele só manda uma palavra ao vento: a Rainha Demônio Velada. A Rainha Demônio Velada, chamada de Sokyo, mesmo que ela esteja usando uma técnica rejuvenescedora para manter a sua aparência, ela na verdade já tem mais de 60 anos, e a julgar pelo seu belo rosto, todos diriam que ela sequer seria capaz de matar uma mosca. Mas na verdade, ela não passa de uma assassina demoníaca que não consegue nem mesmo dormir uma noite sequer sem matar uma pessoa. É, fião, e como já se não fosse suficiente, os caras mandou os melhores assassinos atrás do coitado do Xion pra conseguir matar ele, e agora mandou até essa mulher maluca pra cima dele. Será que os malucos realmente querem capturar? Só que ele ainda tem uma carta na manga. Por ele ter sacado a sua espada, ela diz que está completamente decepcionada, sacando a sua espada dessa forma mesmo, sabendo que eles têm uma boa relação. Sem medir palavras, ele só manda: uma boa relação é o caralho, ela tem que parar de conversar fiado. Já ela, por sua vez, diz que ele é bem prudente. Ela crê que ele não conseguirá aguentar sequer um ataque nessa sua condição atual, e ela o recomenda sair dali. Será mínimo, verdade? Porque ela mesma não testa quantos ataques ele consegue aguentar, porque ele teria medo de uma caduca de 60 anos que só sabe falar merda. Opa, mas calma lá, ela já o avisa: se ele ia chamar de caduca de novo, ela irá arrancar a sua coluna fora e não parará, não importa o quanto ele implore. Nossa, mas que medo. Pelo que parece, a idade a deixou mais sensível desde a última vez que ele a viu. Não é mesmo, velha caduca? Ela ficou tão nervosa que chegou a chamar ele de desgraçado, mas aí ela se acalma um pouco e apenas dá um sorriso. O que ele não entendeu. Ela normalmente ficaria nervosa com isso e acabaria com a raça dele agora mesmo, sem pensar duas vezes. Aí ela diz que, pelo que parece, ele realmente foi criado como o melhor assassino da justiça, da Aliança Celestial, e agora ela entende, faz sentido do porquê da Fortaleza do Sangue de Ferro terá chamado para esse serviço. O núcleo de Xion está repleto de energia repulsivamente puras e boas. Claramente, isso pertence às grandes 9 seitas. O mais impressionante, na opinião dela, é que ela sabe que eles planejavam o capturar vivo, mas como é que ele conseguiu matar todos aqueles mestres sozinho? Ele definitivamente aprendeu a destreza marcial das 9 seitas e também a destreza oculta. Bom, pra ele não importa isso, mas a única coisa que ele não entende é o do porquê ela está adiando a sua luta e falando toda essa merda, quando no fim das contas a única coisa que ela prefere é derramar sangue em vez de conversar. Será que é porque ela quer descobrir a destreza marcial oculta das 9 seitas e as informações confidenciais da justa seita celestial? E bingo, ele tem razão, é realmente isso que ele tá dizendo. Ele é um cara bom até, ele não é apenas um assassino qualquer como os outros que tem por aí. Ou ainda completa, dizendo que a rainha demônia ali, Sokyo, não tem qualquer intenção de fornecer esses segredos para a Fortaleza de Sangue de Ferro, mesmo que eles o arrancassem dele. Caramba, nessa ele a pegou de jeito. Na verdade, ela nem sequer precisa obedecer ao pedido da Fortaleza do Sangue de Ferro, ou então descobrir os segredos da justa Aliança Celestial. Coisa que ela realmente quer é a destreza marcial das 9 seitas. Olha que ela tem até um acordo: se ele a revelar para ela, ela o deixará vivo. Que tal? Isso talvez não seja um acordo tão ruim assim. Tá bom, até parece que ela vai deixar ele vivo. Uma pergunta aleatória, ele pergunta do porquê de existir tantos lixos desonestos no Grande Lago. Isso nem de longe é um acordo justo, porque ele já está morrendo. Mas por que será que ele tá morrendo? Isso talvez seja devido ao tal parasita de sangue? O parasita de sangue, ele
se lembra bem desse. Esse é o fim para todos aqueles que traem a justa aliança celestial. O parasita dentro de seus corpos irá transmitir o julgamento de sua deslealdade. Em resumo, esse parasita faz com que a sua vida e tanto a sua morte pertença ao líder da justa aliança. Tudo o que você vai fazer será controlado por ele. Independentemente do que ele faça, será impossível abandonar a justa aliança celestial. E uma proposta que a Sokyo faz a ele é que ela pode livrar disso para ele. Ele não vai mais ter que se preocupar mais com a justa aliança celestial, mas isso apenas depende se ele irá ou não expor a destreza marcial secreta das 9 seitas ou qualquer outro segredo. Ela estudou as artes demoníacas dos deuses da morte, portanto, ela é versada sobre todo tipo de toxina e veneno. Se for com a sua destreza demoníaca, ela consegue o livrar do parasita que está no seu corpo. Isso fez com que o Shon pensasse um pouco e até abaixou a sua espada. Mas aí, o que ela quer saber é se ele vai querer ou não, ela pode o libertar. E olha que é uma coisa tão simples, ele apenas precisa ensinar a ela a destreza marcial das 9 seitas. Mas ele apenas ri da cara dela. Tá bom, já que ela quer ser tão esperta, ele quer perguntar agora, a tal da rainha demônia ali, Sokyo, acha mesmo que o único motivo pelo qual a justiça da aliança celestial está perseguindo ele é porque ele fugiu deles? Ah, mas como assim? O que ele quer dizer com isso? Mas é óbvio, não é, minha princesa? Ele também é um dos 10 mestres marciais mais fortes do mundo, e ele logo aprendeu a livrar do parasita há 5 anos atrás. Porém, ele ainda precisava alcançar um nível ainda mais alto para conseguir ultrapassar a inescapável formação da rede. Seu treinamento para isso lhe tomou muito tempo, ele até chegou a pensar que teria chegado perto. Mas, trocando de assunto, ele pergunta se realmente ela o deixará viver se caso ele a revele a destreza marcial das 9 seitas. Mas ele dá uma pensada e grita pra ela parar de falar merda. Ela acha mesmo que ele não conhece a sua natureza detestável? Ele teve 30 anos roubados da sua vida por aqueles desgraçados. Nunca mais ele será enganado por ninguém. Com uma aura cabulosa em volta de seu corpo, ele manda ela sair do caminho agora. Ela tem apenas uma opção. Se ela fugir agora, ele pode poupar essa sua vida repugnante. Mas ele é corajoso, né? Como ele se atreve a dizer essas coisas tão assim na cara, sendo que ele está próximo da morte? Mas não, ele não precisa se preocupar. Ela não é uma idiota ou uma pobre coitada, assim como ele. Ninguém nunca sobreviveu depois de ter insultado. Então, quer dizer que ele não vai ensinar a destreza marcial, não é mesmo? É isso que os olhos dele dizem. Bom, né? Como se os olhos delas lhe dissessem que ele não sobreviverá a isso. Se prepara, minha filha. Eu sou que eu quero uma linda moça até o então se transforma em um bicho cabuloso, só de raiva que ela tava. No pó de velocidade, ele vai pra cima, dizendo à velha desgraçada pra que ela morra, e assim a força de ambos se encontraram. O choque de golpe deles foi tanto, mas tanto, que chegou a explodir tudo que tava em volta. O bagulho, velho, foi tão intenso que até uma fogueira enorme subiu pra cima, fumaça pra todo lado, árvores voando e pedra principalmente. Em meio a tantas pedras, fumaças e árvores voando ao vento, a Sokyo acertou um golpe que chegou a rasgar o braço do Ocean. E essa doeu pra caramba. Ele chegou até a pensar que era o fim, mas de repente aparece o general da seita. E o Xion viu que o primeiro ancião havia chegado. Rapidamente, num pau de velocidade, o primeiro ancião corta as 2 pernas do Xion e a Sokyo corta suas 2 mãos também. E malemar, o Xion conseguiu ver alguma coisa e a Sokyo já estava atravessando seu peito. Nesse momento, o Xion viu que a sua vida estava para acabar. Braços jogados a um lado e pernas jogadas a outro. O que ele poderia fazer? Mas calma, a Sokyo tá tão nervosa que ela ainda não acabou. Ela começa a pressionar os olhos do Xion e dizendo que essa é uma bela de uma visão, agora que ele perdeu seus membros. Mas e aí, será que ela deveria arrancar a sua cabeça também? Porque assim ele nunca mais poderia falar de novo. E como se fosse apenas uma tampa de garrafa, ela simplesmente só tirou a cabeça do Xion do lugar. Sangue sendo jorrado ao vento, ela com muita felicidade, a única coisa que deseja é que ele rasteje como um parasita no inferno. Será esse, finalmente, o seu último momento antes de morrer? Ele só
só queria ter uma vida comum, mas isso tudo é apenas um sonho. Ser um homem normal, um humano normal, isso é tão impossível assim de se alcançar se ele tivesse ao menos mais uma chance. Santuário principal do culto divino do demônio celestial. Lá, uma pessoa estava deitada, dormindo, ao que parece, totalmente desnutrida. E nisso, ela diz ao vento ali mesmo que se ela tivesse outra chance, isso ele acorda ou desperta, digamos assim. Em um outro local, um homem acaba entrando em uma sala. Um figurante que, como uma forma de saudação, diz ao seu superior que os ensinamentos divinos são inquestionáveis, que todos os demônios caíam sobre os seus pés. Saudações ao quarto jovem mestre do culto celestial. Indo direto ao ponto, o figura diz que acabou de sentir o pulso dele, do terceiro. Lian irá morrer hoje. Ele entende a situação. As coisas estão indo melhor do que ele esperava. No meio disso, começa a contar um pouco da vida passada do Xion, de assassino que ele tinha. Ele e mais um colega, um amigo, até então, que não sabemos quem é. Em meio a uma missão que eles estavam fazendo, o Xion até comenta que eles não podem ficar muito tempo sentados porque o líder da seita pode acabar vendo e ele vê uma coisa na mão de seu colega. Ele até chega a perguntar o que seria aquilo que ele estava segurando. Isso é um pássaro, uma escultura de um pássaro, mas foi ele quem fez aquilo? E o seu colega o responde com outra pergunta. Ele não está cansado de viver como um assassino? Ele não sabe o Xion, mas ele irá usar qualquer método que for preciso para sair daquela. Ele viverá o resto da sua vida como um pássaro livre. Ele irá para as regiões rurais, onde ele poderá sentir o ar puro, ao invés desse cheiro asqueroso de sangue. Daí o Xion comenta que ele também quer ir. Se o colega dele pode ir, por que não ele? Mas esse era apenas um sonho que acabou ficando para trás. Um tempo depois, o seu amigo estava jogado ao chão. A voz que o Xion escutava era de uma pessoa específica, dizendo que ele salvou a sua vida e ainda assim ele fez pouco caso da sua misericórdia, tentando fugir. Isso foi o que ele havia dito para o seu colega, que agora já estava sem vida. E usa isso como exemplo para todos, que qualquer um que tentar trair a seita terá o mesmo fim. O parasita de sangue em seus corpos irá julgá-los pela sua deslealdade. Logo em seguida, pesadelos com o que havia acontecido. Hassoko falando que iria arrancar sua cabeça e por fim arrancou como se não fosse nada. Rapidamente ele acorda, assustado. Esse foi apenas pensamentos que ele estava tendo. Um sonho ou um pesadelo, o que é muito estranho. Ele acabou de ter sua cabeça decapitada, não era pra ele estar vivo. E o mais estranho é o lugar onde ele está. Que lugar é aquele? Aquele quarto onde ele está é muito luxuoso, com certeza não é de uma pessoa comum. Nisso, ele percebe a presença de alguém, mas não era alguém que poderia matá-lo novamente. Era uma criada, digamos assim. A Anjoá só queria entregar uma comida a ele, um café da manhã, um café da tarde, um jantar, sei lá, mas ela acabou tendo um bisturi no teu pescoço, um pauzinho. Ela até queria gritar de medo, assustada porque não estava entendendo nada, mas ele já avisa que ela tem que ficar quieta, senão outra coisa vai acontecer se ela falar um pio. Primeiramente, ele faz as perguntas: quem é ela? Ela é por acaso da Fortaleza do Sangue de Ferro? Não, bem pelo contrário. Na verdade, o jovem mestre ali, ele tem que se acalmar porque ela é apenas a sua serva, a Anjoá. Mas ele não gostou da resposta e diz ela para parar de ficar falando coisas sem sentido, como por exemplo chamar de jovem mestre e falar a verdade. Tentando responder um pouco da situação, ela diz que ele já está lá há muito tempo. Ele esteve inconsciente pelos últimos 6 meses porque foi vítima de um bloqueio de QI e só acordou há 2 noites. O que o deixou ainda mais confuso, como que ele teve um bloqueio de QI sendo que ele sabe que ele morreu. Mas não, ele não aceita a resposta e novamente volta a ameaçar ela, dizendo para dizer a verdade. Mas essa é a verdade, ela estava apenas trazendo a refeição dele para ele comer. Até que ele olha pro lado e vê um espelho e nisso ele toma um susto. Aquele desgraçado não é ele, quem é esse? E o mais estranho é que tudo aquilo não foi um sonho, ele se lembra bem do que aconteceu, principalmente da dor. Será que isso é o que ele tá pensando? Tudo isso é apenas uma reencarnação? Ou a sua vida passada? Como isso aconteceu? A Anjoá, ela tá perdida. Por que ele tá parado daquele jeito? Se ela está perdida, imagina ele então, que nem sabe onde ele está e muito menos sabe quem ele é. E meio que sem querer, ele esbarra na porta e acaba abrindo. E quando ele olha lá fora, ele se pergunta: realmente existe um lugar tão belo
belo assim no murim. E daí o figurante de antes e mais outro, que eu não sei quem é, acaba chegando ali. Enquanto ele se pergunta quem seria aquele, o omitido figura fica o encarando por um certo determinado tempo. Em seguida, rapidamente se ajoelha dizendo: os ensinamentos divinos são inquestionáveis, que todos os demônios caiam aos seus pés. E o parabenizando pelo jovem mestre, terceiro filho, ter melhorado. E que, como assim, ensinamentos divinos? Que bodega que é essa? Se é um culto divino no murim, então deve ser o culto divino do demônio celestial. Mas um culto divino? Deixando isso de lado, já em outro lugar, o omitido figura vai passar suas informações que ele acabou de ficar sabendo. Chegando lá, é o mesmo tipo de saudação. Os ensinamentos divinos são inquestionáveis, que todos os demônios caiam aos seus pés. E esse omitido figura aqui é o primeiro guarda real do cultivo divino do demônio celestial, chamado de Molden. E agora está cumprimentando o próprio Lorde Demônio. Mas então, o que traz o Molden ali hoje? Bom, ele tem algo a reportar, algo importante. Indo direto ao ponto, o terceiro jovem mestre acabou de despertar. Sim, ele conseguiu despertar, entretanto, ele perdeu todas as suas destrezas marciais devido ao tempo que ficou desacordado. E a pergunta que ele quer fazer é: o que o senhor deseja fazer com o terceiro jovem mestre? O Lorde Demônio dá uma pensada e com apenas uma pressão de ar, o guarda real, o primeiro guarda real, não conseguiu nem se movimentar. O cara ficou paralisado no chão. Com uma pressão enorme em volta, Molden pergunta o que o Lorde Demônio deseja. Bom, indo direto ao ponto, até a cerimônia de fechamento em 3 meses. Ele não quer ouvir mais nenhum relatório seu. Só isso que ele tem a dizer. Assim, Molden curva-se com uma forma de entender o que ele queria dizer e que ele espera sinceramente que o senhor alcance o seu grande objetivo. O culto divino do demônio celestial, ou então chamado de culto demoníaco milenar, foi criado há milhares de anos por um mestre murim e o mais antigo e maligno em termos de poder demoníaco desta geração. Em questão de habilidade marcial, eles eram os mais fortes. Em todo mundo, murim ficava aflito apenas com a sua existência, como se eles fossem o próprio símbolo do caos. Mas em termos de números, a Federação da Justa Aliança Celestial e a Fortaleza do Sangue de Ferro ganhavam na quantidade de pessoas. O mundo então passou a considerar a Justa Aliança Celestial, a Fortaleza de Sangue de Ferro e os demônios celestiais como os mais poderosos. Dentre eles, os demônios celestiais eram tratados como uma ameaça ainda maior do que guerras e pandemias. Dá até para ser considerada a pior existência da Terra. Enquanto isso, o chão, ele se pergunta: será que realmente ele conseguiu uma segunda chance? De raiva, ele grita, porque podia ser tudo, menos reviver como um maluco da seita demoníaca. Tá, mas não tem o que fazer, ele tem que se acalmar. Primeiro, ele precisa entender a situação atual e depois criar um plano. Na noite passada, ele tentou fugir, ou então só pegar informações mesmo. No meio disso, sem querer, ele escutou uma conversa dos figurantes, com um dizendo ali que o mais forte dentre os 7 discípulos do culto demoníaco, o terceiro jovem mestre, despertou, que no caso é o Xion agora, e aparentemente uma batalha hierárquica sangrenta começará. E ele continuava seguindo para saber cada vez mais sobre o que estava acontecendo, e segundo o que os figurantes comentaram ali, faz jus ao apelido dele, Demônio Monstruoso, já que ele é muito forte, caso ele tivesse sua destreza ainda, porque ele acabou perdendo. E os figurantes tá porque tá com medo dele. Com um apelido desse, talvez ele era um cara forte, hein? O maior medo do Shen, né? Que nem sabe o que esse maluco fazia antes. Enfim, ele tem certeza de que ali é um culto demoníaco. E pra escapar dali, ele precisa de um plano bem detalhado. E daí já bate o cansaço. Por ontem ele ter usado uma técnica de furtividade, mesmo que foi só por um tempinho, ele já se cansou. Sendo honesto, só dele tá vivo já é uma coisa incrível. Só que aquele corpo ali é igual de um idoso de 80 anos. Levando isso em consideração, primeiro ele precisa se recuperar, certo? Começando com a meditação, ele vai dar uma olhada pra ver o que ele consegue. Fazendo um sei lá o que seja isso, ele percebe que todos os meridianos estão bagunçados. O Dantian dele é muito pequeno, ele precisa dar um jeito naquilo. Com as seguintes palavras: busque a verdade em meio ao caos, atravesse o vazio e abra os caminhos da vida, retraga o pensamento de que o mundo turvo recompensará com uma fortuna. Daí a temperatura do quarto aumentou muito. O ar também ficou úmido. Com essa técnica absoluta, ele vai expelir essa energia nublada. E assim ele espera
pele para fora de seu corpo, com uma energia imensa envolta o seu corpo. Na sua vida passada, ele conseguiu aperfeiçoar sua própria destreza marcial, utilizando as destrezas das 9 seitas. Ele chamou essa técnica de absoluta. E como uma pessoa sem qualquer tipo de status, essa técnica foi a sua salvação, até que ele chega ao seu limite. Não foi muito mais, pelo menos ele conseguiu fazer alguma coisa. Por falar nisso, Ali tá tão quieto, mas tão quieto que chega a incomodar ele já. Já faz algum tempo que ele acordou, mas as únicas pessoas que vão visitar ele é o doutor de vez em quando para fazer a consulta e a jovem garota, no caso a Anjoá. Ela toda tremida, vai lá. Dá até pra entender do porquê que todo mundo tem medo de chegar perto dele, né? Principalmente a Anjoá, que até treme quando vai levar a comida pra ele. Esse maluco tinha uma personalidade mal bizarra, só pelo apelido que ele tinha. Contudo, até que ele entenda aquele local, como tudo realmente funciona, ele não pode se precipitar. Daí 3 meses já haviam se passado, e o quarto filho já tá começando a achar estranho. Já tem 3 meses desde que o Xion comeu aquilo, mas desde então nada aconteceu. E sim, o doutor diz que ele tem razão, na verdade o Xion tá se recuperando bem mais rápido. Tá, mas o doutor ali não havia dito a ele que quanto mais forte for o traço de destreza marcial, mais fatal seria? Sim, foi o que ele disse. Entretanto, é estranho. Xion, ele sempre ultrapassa as minhas expectativas. Esse, como vocês já devem saber, é o quarto filho, o jovem mestre Mon. Mas, senhor, o que nós deveríamos fazer agora? E o Mon responde essa pergunta com outra pergunta: quando a tal da Rin virá? Bom, o doutor crê que mais ou menos ela deve chegar no templo principal por volta do meio-dia. E já se passaram 6 meses desde que a Rin voltou, e sim, é exatamente isso. Isso o Mon conclui que ele deve ficar esperto, porque pelo que parece, algo interessante irá acontecer em breve. Dia seguinte, de volta pro chão, bem cedo mesmo, ele está treinando soco pra um lado, mão pro outro, sequências de golpe ao vento mesmo, para melhorar sua capacidade física. Ele só movimenta um pouco do seu pé e acaba quebrando o chão. Concentrando sua energia em um certo ponto, ele desfere um golpe que quando ele vai dar uma olhada, a sua mão tá inteira, mas a parede, ela desastrou toda. Bom, ele basicamente deu o seu máximo para fazer esse corpo de merda voltar ao normal durante esses últimos 3 meses. Graças a isso, as energias sombrias desapareceram completamente. E como sempre, a Anjoá acaba entrando para poder entregar a sua refeição. Ele pegou a vasilha, foi comendo, tomando seu líquido normalmente, até que nisso ele percebe que lá dentro tinha o bicho de sangue. Na mesma hora, ele não pensou 2 vezes, só tacou a vasilha no chão. Ele estava tão apavorado que começou a ter alucinação. O líder da Justa Aliança Celestial dizendo para ele a mesma coisa que havia dito anos atrás, que ele não vai escapar da seita. Com ele dizendo que o Xion é apenas um arrogante, idiota. Ele acabou fazendo o melhor assassino do mundo e mesmo assim ele o traiu. Mesmo que ele morra, ele nunca será capaz de fugir da Justa Aliança Celestial. Mas isso tudo foi literalmente só uma alucinação. A Anjoá até chega a perguntar se por acaso ele tá bem, porque ele paralisou do nada. E realmente, foi uma alucinação. Ele olha pro recipiente e não tem nada ali dentro. Terminando a sua refeição, ela diz que irá se retirar. E a pergunta que ele se faz é: será que realmente ele vai conseguir ser livre, mesmo ele tendo uma outra vida agora? Um tempo depois, ele toma um banho e começa a se vestir. De repente, ele escuta conversas ao lado de fora, dizendo que ele está lá dentro, ou será que não tá? Ah, deve ser só mais um maldito lá do culto demoníaco. A Anjoá até queria chamar o jovem mestre para sair lá fora para conversar com uma certa pessoa, mas essa pessoa é tão arrogante que acabou batendo na cara da Anjoá, mandando-a sair da frente e simplesmente só abriu a porta. Com um tom de intimidade, a ignorante aqui pergunta ao Xion há quanto tempo eles não se veem. Ele não sabe quem é. Anjoá, coitada, segurando pra não chorar, tomou um tapa sem ter culpa de nada ali. Mas quem é essa mulher? Ele não sabe, obviamente não sabe. Passando ao seu lado, ela diz que ele está melhor do que ela esperava. Ele meio que assim, não compreendendo, ele só tem que pensar num jeito rápido de sair dessa situação. Ela até pergunta se por acaso vão deixar ela esperando, ela quer uma xícara de chá. E daí, simplesmente do nada, ele só sai correndo, dizendo pra ela que ele tem que se desculpar logo de cara, mas ele
ele precisa ir a algum lugar, enquanto ela pergunta a ele aonde é que ele vai. Mas não tem como fugir, ela dá uma simples estalada de dedo, que nisso já aparece 2 mamutes na frente dele. Bom, primeira coisa que ele já viu é que não vai dar pra correr. Antes que ele saia correndo por aí, sem mais e nem menos, ela pretende ter uma profunda conversa com o terceiro jovem mestre. Como ela não sabe quanto tempo vai durar a conversa, ela pede aos seus capanguinhos ali que impeça qualquer um de tentar se aproximar. E assim, eles fecham a porta na cara do chão. Entretanto, ele não precisa ficar tão acuado assim. Ela não morde, ela só tem que conversar umas coisas com ele. Conversar umas coisas. Que tipo, ele acabou de treinar, então ele tá completamente suado. Seu corpo tá todo melado. Será que ela poderia voltar uma outra hora enquanto ele toma um banho e se troca? Voltar uma outra hora, não. Mas ela espera ali mesmo. Ela só realmente não quer que ele planeje outra coisa enquanto ele se troca. Rapaz, e agora ele tá acuado. Dá pra perceber que ela não é uma mulher normal, só de olhar pra cara dela. Ou seja, ele não tem escolha. Nisso, ele chama Anjoá pra segui-lo. Um tempinho se passado em outro local, ele pergunta a Anjoá quem seria aquela mulher. Ela deve saber, né? Depois que ele acordou do seu bloqueio de QI, a sua cabeça começou a doer. Então ele acha que está um pouco com um problema de memória. Mas você não pode morrer, tá? Você não pode morrer. O que ele chegou a não entender nada. Faz pouco tempo que ele acordou, por que é que ele morreria assim do nada? Essa, mais especificamente, é a tal Darin. Ela é uma heroína que lutou na guerra pelo clã demoníaco. E ela também é a filha da família Jokstar, que é mais forte entre as 7 famílias demoníacas. Pra se ter uma ideia, ela é forte o bastante pra se referir a ela como a discípula mais talentosa do clã, além de ser reconhecida como a mestra de artes marciais pelo chefe do culto demoníaco. Basicamente, ela é a irmã mais nova do quarto jovem mestre, no caso o Mon. Ah, mas por que ela foi até lá procurar por ele, ainda mais por ele? Qual é a relação que ela tem com ele? É, nisso aí a Anjoá não sabe, ela não tem os detalhes. Só que tem uma coisa que dá pra considerar, eles se encontraram 2 vezes em um único mês. O que eles fizeram não dá pra saber, mas pelo que parece eles devem ter uma boa relação, certo? Ele agradece a ela, mas trocando de assunto, ele pergunta sobre o seu rosto. Ele não parece tão bem assim. Já que ela não parece bem, ele decide que é melhor ela descansar, porque o seu rosto tá bem vermelho. E, rapaz, ela tá impressionada, o jovem mestre. Se for pra fazer uma comparação com antes e depois, ele mudou muito. Antes ele só queria que ela morresse por aí, mas agora ele tá diferente. Voltando ao salão, ele diz a Arin que deve se desculpar logo de começo, porque os seus pensamentos estavam bagunçados, então ele acabou sendo um pouco rude com ela. Contudo, o que a trouxe até ali? Ela dá uma pensada e vê que ele tá calmo e até demais. O que aconteceu com a atitude dele? Ele tá muito diferente do passado dele, então isso quer dizer que ele perdeu realmente toda a sua destreza marcial. Bom, não há motivo para eles terem segredos e ela sabe muito bem disso, portanto, ela vai direto ao ponto. Com 2 tocos de papel em sua mão, ela diz que aquele é o contrato que possui os seus selos, se é que ele se lembra disso. Se alguém quebrar o contrato ou se a situação se agravar e por algum acaso eles precisarem dissolvê-lo, a penalidade será triplicada. O elixir que ela comprou para ele custou quase 1000 moedas de ouro e contando com o dinheiro investido em outras coisas fica quase um pouco mais de 2000. Mas já que eles são próximos, ela irá ignorar essas coisinhas básicas. Ele pega o toco de papel que ela tacou na mesa, se perguntando: investimento, elixir? Ele foi patrocinado com dinheiro e remédios pela irmã mais nova do quarto jovem mestre, o Mon. O que caralhos esse desgraçado tava pensando? Bom, meu consagrado, ela não quer saber como, mas o total é de 6.000 moedas de ouro e ela quer esse dinheiro agora. Mas se for muito difícil, é pra ele assinar esse contrato agora, dizendo que ele irá apagar. Mas o Xion já entendeu o que ela tá fazendo. Ela tá usando o bloqueio de QI do antigo dono desse corpo como desculpa e está se fazendo de vítima. Anulou o contrato e agora quer que ele dê o dinheiro de volta. E o chato é que ele até queria construir uma nova reputação, aumentar a sua riqueza. Mas ele se pergunta, será que ela vai simplesmente ignorar o fato de que ele estava apenas acamado? Resumindo, ela tá fazendo o tipo de coisa que ela não deveria fazer. E daí ele simplesmente só paga de bobo, dizendo que tá bom, não é como se fosse impossível pagar tudo isso. Aí ele vai e manda a Joá preparar pincel e tinta pra assinar o papel ali. Assinando sem preocupação alguma, ele não se importa que seja algo ruim, não tem nada a ver com ele. Ele só vai fazer o que ela quer mesmo. E outra coisa, ele vai sair dali de qualquer jeito, então tanto faz se ele vai ter que pagar isso aí ou não. Ele não vai pagar. E a Arin tá confusa, ela não consegue entender. Pra alguém que é um jovem mestre assinar o contrato tão descuidadamente assim desse jeito,
ele tá muito besta se for comparar com antes. Ele era até um pouquinho burro antigamente, mas não tanto assim. E aproveitando, ela já diz a ele que se caso ele não conseguir apagar, ele terá que vir assim que ela o chamar. Como um cachorro leal, sempre obedecendo seu dono. Meu amigo, ela tá começando a irritar ele. Enfim, isso é tudo finalizado. O contrato acabará quando ela receber todo o dinheiro. Então até lá, eles devem se respeitar, já que eles são contratante e contratado, certo? Tá bom, se é o que ela tá dizendo, mas respeitar, né? Então ela quer que ele seja respeitoso quando está entregando esse tipo de contrato a ele, é isso que deu a entender? Ele só manda Anjo a chamar agora o comandante da guarda real. Espera, mas por que ele tá chamando o comandante da guarda real tão de repente assim? Meu mano, daí não deu 2 segundos, o cara já tava lá, o Mulder já tava na porta. Ele diz ao Mulder pra preparar a carruagem, tem um lugar onde ele precisa ir. Sim senhor, mas ele sabe que não é hora dele falar agora, mas ele acredita que o seu corpo não esteja nas melhores condições pra ficar saindo assim. Não deu outra, ele só disse que vai até o Lorde Demônio, então prepara a carruagem agora, ele vai até o palácio. Já deixar claro ao Lorde Demônio que o terceiro discípulo deseja ver o seu mestre. Daí o Mulder só concordou, não tinha muito o que fazer. A Arinha até chegou a perguntar o que o terceiro jovem mestre tá fazendo, porém ele pergunta o que aconteceu, ele também precisa revelar. Veremos agora se esse contrato realmente é justo aos olhos do Lorde Demônio. E ele tá ficando doido, o que ele tá achando que vai acontecer quando o Lorde Demônio olhar esse contrato? Os dois, obviamente, vão acabar morrendo. Uai, mas tem algum problema? Mas é claro que tem um problema. Se o Lorde Demônio ficar sabendo que ele fez um contrato com ela, nem ele vai sair impune. É, digamos que ela tem razão. Se ele descobrir até mesmo, o próprio Xion pode levar uma bronca. Talvez ele possa até ser exilado, já que perdeu as suas destrezas marciais. Mas se isso acontecer com ele, imagine então o que vai acontecer com ela. Que a sua família é incrível, todo mundo sabe disso, mas isso não vai lhe salvar, se é que ela sabe. O pior que pode acontecer com ele é ser exilado, mas no caso dela, ela poderá ser até mesmo executada. E pelo pecado de criar uma filha tão petulante, com certeza a sua família será restringida de tudo. Mas enfim, sem conversa fiada, ele tem que ir pra sua caminhada. Eles se veem lá. Até que ela vai e chama sua atenção e pergunta se por acaso ele não quer se tornar o líder supremo. Pera, deixa ele ver se entendeu o que ela falou. Líder supremo com esse corpo. Que ridículo. Provavelmente ela não foi até lá já sabendo que não teria chance alguma. Então, eles se veem novamente lá no palácio do Lorde Demônio. Boa sorte. Tremendo muito de muita raiva que ela tava, ela vai ter que fazer uma coisa que não queria fazer. O que ela precisa fazer? E ela repete, o que ele quer que ela faça. Como assim? Fazer o que? Explica direito. É pra você não precisar ir até o Lorde Demônio e contar tudo pra ele. Daí ele simplesmente só pega e enfia o toco de papel na cara dela, dizendo que só basta ela rasgar o contrato. Com as suas próprias mãos, não as de outro, e sim as dela. No meio disso, ele começa a ter mais outras lembranças de outras missões que ele teve. Pelo que parece, tinha alguns traidores na aliança, e ele foi fazer o serviço. No meio desses, tinha até uma criança. Daí um figura diz ali que olhou em todos os cantos e não encontrou mais ninguém, todos foram de ralo. E o Xion diz que não, eles traíram a aliança, tem que ter mais alguém ali, então eles devem procurar agora. Assim, todos eles obedecem e vão, enquanto o Xion não parava de observar a criança que estava ali, jogada ao chão. Essa criança tem o mesmo pássaro que o amigo dele uma vez mostrou. Ele até chega mais perto para ter a certeza, e quando ele vai ver, é o mesmo, exatamente o mesmo pássaro. Isso, do nada, alguém veio de lá pra cá num pau de velocidade, descendo-lhe a mão em todo mundo. E esse era o seu amigo, que estava lutando contra os seus próprios companheiros, ou o que deveria ser. Em ódio, ele vê a criança jogada ao chão e não pensa 2 vezes, ele vai pra cima. Primeiro golpe que ele desfere, a espada do chão se quebra e a sua testa é cortada. O seu amigo sai com o garoto e a mãe do garoto em seus braços, que provavelmente já estavam mortos. Mas esses, creio eu que seja filho e mulher de seu amigo, mas eles acabaram sendo mortos por seu
próprio amigo. Desesperado, o Sean até que tenta explicar, dizendo que os líderes, os responsáveis no caso, disseram que eram traidores, por esse motivo que eles foram até lá. Ele não sabia, ele realmente não sabia. Mas agora não tem jeito, eles se foram. Tirar a vida de alguém é tão fácil assim? Fazer o tipo de coisa que eles fazem todo santo dia. Ele, por acaso, consegue entender alguma coisa sobre a vida? Bom, é impossível pro Xion e pro tipo de pessoas que eles são saber algo assim. Seu próprio amigo colocou uma maldição nele, mesmo que ele morra, mesmo na vida, ele será amaldiçoado. Ele nunca vai poder deixar aquele fardo de matar todos aqueles que ele matou. E basicamente foi isso que aconteceu. Ele pagou tudo o que ele fez com a sua própria vida. E agora, já lá no palácio do Lorde Demônio, estão dando um trato nele. E que trato, hein? Cortou o cabelo, tá trocando de roupa. Eu acho que nem isso ele faz sozinho. E o Molda vai até lá e presta suas saudações ao Lorde Demônio. Após ter se vestido, ele se levanta. Então, é exatamente isso. O terceiro discípulo tá pedindo pra eu ver. Sim, ele acabou de enviar uma carruagem aos aposentos do terceiro jovem mestre. Então ele deverá chegar no palácio em breve. Primeiro, guarda real. E o Molda lá, com o Borteco na mão, esperando o Lorde falar. Seu serviço vai ser escoltá-lo até o pavilhão demoníaco dos julgamentos. Pavilhão demoníaco dos julgamentos? Quem manda é o Lorde, né? O jeito é apenas obedecer. E logo ele diz que entendeu, cumprirá com as suas ordens. E assim ele sai. Em outro lugar estava o Xion, deitado, com o doutor fazendo uns exames nele. E o doutor, quando pega em seu pulso, ele sente que tá gelado. Logo o doutor diz que as veias parecem ter se recuperado ainda mais nesses últimos dias, e não apenas as veias. E o doutor, além de impressionado, não tá entendendo nada, porque mesmo que ele tenha tido assistência de ervas, acupuntura, a sua habilidade regenerativa é surpreendentemente. O doutor ficou encarando demais o chão, ele se pergunta que porra o doutor tá olhando tanto pra ele assim. Aí o doutor desconfia, para de ficar olhando e pede perdão, ele só estava chocado com suas habilidades de recuperação. Chocar do nada, fi, esse aí é mala. E o doutor acredita que ele não precisará mais de acupuntura no seu tratamento. No lugar, eles vão recuperar a sua força com refeições nutritivas e poções supremas de cura. Aí, por falar nisso, tem algo que o Xion tá curioso. Será que ele poderia perguntar? O que diabos é poção suprema de cura? Ele nunca ouviu falar nisso. O doutor até que ficou meio assim, né? Tipo, será que ele é burro? Mas logo ele diz que é um composto purificado de ervas que ajudarão a recuperar a sua energia mais rápido. Basicamente, ele é feito à mão, por artesãos que apenas servem os mais altos membros do santuário principal. Ah, então era só isso? Pensando sobre, então quer dizer que ele ajuda a recuperar a energia, qualquer que seja o nome dele, é um remédio. E se realmente tiver propriedades medicinais, o ajudará a recuperar mais rápido. Finalizando, o doutor diz que volta em cerca de 2 dias e ele deseja que o senhor tenha uma rápida melhora. Após um tempo, ele já tá farto, o lugarzinho entediante. Nisso, ele começa a pensar um pouco, pra distrair, sobre o Lorde Demônio. Finalmente, ele irá o encontrar. Ele até se pergunta que tipo de pessoa será que ele é. Bom, até onde ele sabe, não há ninguém vivendo em Gancho que não tenha curiosidade com o demônio celestial. E é um fato óbvio, já que aparentemente ele é a pessoa mais forte daquela terra. Mesmo que ele nunca tenha demonstrado o seu poder máximo, ele ainda é considerado um dos mais poderosos do mundo. Encontrá-lo agora pode ser perigoso pro Shen, literalmente. E o motivo é simples, é porque ele não conhece muito sobre o culto demoníaco. E ele se pergunta, será que ele deveria ter sido mais cuidadoso? Ah, não, mas tem uma coisa que ele não aceita. Ele não vai ser cachorro de ninguém, principalmente daquela doida lá. E ele tá com ódio assim ao nível de puxar os próprios cabelos. Se aquela tal doida lá, que ele até esqueceu o nome dela, não tivesse colocado aquele papel na cara dele de contrato, ele não teria que ficar nervoso agora. Até que nisso aparece a Anjoar, dizendo ao jovem mestre que eles foram contactados pelo palácio do Lorde Demônio, ou seja, eles têm que ir até lá. A carruagem já tá pronta, então eles têm que preparar o jovem mestre ali para visitá-lo. E pro Xion não tem jeito, já que as coisas chegaram a esse ponto, então ele tem que encará-lo de frente. E partiu o palácio, o jeito é ir pra lá. Uns 2 segundos, ou então até menos, ele já tava lá. Logo de cara, um mensageiro diz a ele ali que o Lorde Demônio quer que ele vá até o pavilhão demoníaco dos julgamentos. E daí o guia levou ele longe, muito longe, velho. O bagulho deve ser lá em cima. O que diabos é o pavilhão demoníaco dos julgamentos? Ele já tá vendo que é coisa boa, não é? Bom, eu só sei que o negócio é longe, lá
lá em cima, bem no pico de uma montanha. E o Lorde Demônio já tava lá, aproveitando a sua bebida. Ele até chega a comentar que o gosto do álcool de hoje parece estar mais doce. Enquanto isso, o chão ainda tava na metade do caminho. Ele vai subindo as escadas olhando pra tudo quanto é canto, se perguntando se realmente aquela é a sede do culto demoníaco. E uma coisa que ele percebe é que tem muitos guardas ali. Ele não sabe do porquê, mas tem. E isso faz até se lembrar de uma vez que ele caiu em uma armadilha da Justa Aliança Celestial e a Fortaleza do Sonho de Ferro. Aquela área tá completamente cercada com mestres de mais alto nível. Se for pra fazer uma comparação, é como se ele estivesse dentro de uma piscina com um monte de tubarões famintos. O que significa que qualquer erro dele ali, ele vai de ralo. E finalmente ele chega no local. É tipo uma sala secreta ali em cima. Que o Xion achou estranho. Eles não chamavam isso aí de pavilhão demoníaco dos julgamentos? Bom, se errou ou não, pra ele não parece. E daí a porta se abre com uma aura estranhamente cabulosa. Enquanto o Moldan abre a porta, ele fica pensando que ele não pode parecer tão surpreso assim. Ele tem que parecer que já conhece o local, apesar que ele não conhece. Se ele realmente quiser sobreviver, ele tem que tomar cuidado com cada passo que ele der ali. Vai ser decisivo pra tua vida. A todo momento ele tem que ficar dizendo pra si mesmo, manter o foco. Ele tá se encontrando logo com o Lorde Demônio. E quando finalmente ele chega ao final do corredor do túnel, um clarão que ele vê à frente. Em seguida, uma bela paisagem. Uma baita de uma paisagem, né? E caramba, ele chega até a comentar que ele achou que estaria no inferno, mas não, é o paraíso. Completamente fora do que ele pensava. O clima ali é como se fosse primavera o tempo todo. Será que ele está estranhamente sonhando com um local belo daquele? Não pode ser. Isso não pode ser real. Ou talvez seja apenas uma ilusão. Enfim, independentemente se é ou não tem outra explicação para aquilo tudo. Já que é inverno lá do lado de fora, ele vai aproveitar um pouco ali. E esse era o seu sonho principal. Ele queria se aposentar de Kango e conseguir viver em um lugar verde como aquele. Ainda assim, pensando que tudo aquilo era apenas uma ilusão, ele começa a tocar nas pétalas, pensando que essa ilusão é bem realista. Até que nisso, ele escuta uma voz de alguém dizendo a ele, por aqui. Na mesma hora ele toma um susto. Quem que foi esse? Quando ele vai ver, era uma casinha no meio do campo. Não só a casinha, como o Lorde Demônio também estava lá dentro. O mais estranho é que até um tempinho atrás o pavilhão estava bem do seu lado. Agora só sumiu. Porém, o importante tá ali, bem ali. E assim, ele vai, todo estiloso pra cima. Só que no meio do caminho, ele começa a pisar em algumas plantas, matinhos que tem por ali mesmo. E quando ele pisa e depois você vai dar uma olhada, o mato só morre. E ele mesmo diz que os seus pés estão se movendo sozinhos. É como se algo tivesse o puxando pra lá. Talvez ele estivesse enfeitiçado, ou talvez não. E uma coisa que nós percebemos que nem mesmo o próprio Xion percebeu, o Lorde Demônio percebeu. Com o primeiro passo, a vida. Com o segundo, a morte. Algo interessante na opinião dele. Então, será que foi aquele cenário que o terceiro discípulo imaginou do pavilhão? Se dermos uma olhada nos pés do Xion, no segundo passo que ele dá, as plantas se vai. Nisso, os instintos do Xion lhe dizem uma coisa. Aquele lugar é sim perigoso, não tem nada de agradável ali. Ele chegou até fechar o punho, de medo, raiva, apreensão, talvez. Mas não é como se ele pudesse só dar as costas agora. Ele não pode simplesmente pegar e sair andando. Se ele realmente quiser escapar do culto demoníaco e recomeçar sua vida do zero, ele precisa encarar o Lorde Demônio primeiro. Será que, finalmente, ele vai conseguir conhecer o Lorde Demônio? A nona pessoa que recebeu o título de Demônio Celestial. O próprio nono, o grande Demônio Celestial. Lorde Demônio de frente com ele e ele de frente com o Lorde Demônio. O Tico não passa nem vento, porque esse é o Lorde Demônio chamado Li Xion-san. Lá fora, um figurante pergunta ao Moldan se por acaso o jovem mestre já entrou. E sim, ele já entrou, mas o figura pergunta se tem algo lhe incomodando, porque o Moldan não parece muito bem. Fica um momento de silêncio até que ele responda, mas o figura percebe que ele falou demais, ele não deveria saber disso, e logo se desculpa. Até que o Moldan diz sobre o reinado do Lorde Demoníaco, só houveram 2 momentos em que uma pessoa de fora adentrou o pavilhão demoníaco dos julgamentos. A primeira foi há 25 anos, quando o Lorde chamou o seu primeiro discípulo. Tá, mas o Moldan tá se referindo ao primeiro discípulo dele? Tipo, esse aí só seria o primeiro jovem mestre que entrou ali? Na verdade não. O primeiro jovem mestre se transformou em um discípulo de Lorde Demônio há 20 anos. Então o Moldan quer dizer que teve um discípulo antes do
do primeiro jovem mestre? Basicamente sim, e esse discípulo desconhecido que reside nas sombras acabou indo de vala no pavilhão demoníaco dos julgamentos, ou seja, ali. A sua pele foi rasgada em pedaços, como se um animal feroz tivesse o atacado. Pera, você quer dizer então que o Lorde Demônio? Acredite se quiser, mas se o Lorde Demônio não tivesse a intenção de mandar o Xion de arrasta pra cima, então o próprio Moldan não teria trazido ele até lá. Tá, mas quem foi a outra pessoa que entrou naquele lugar? A outra pessoa, no caso, era o General Estrategista. Pessoa que possui autoridade absoluta, seja em assuntos grandes ou pequenos. O único homem que chegou ao topo usando seu cérebro, ao invés de usar as suas artes marciais. Essa é a segunda pessoa que entrou no pavilhão demoníaco do julgamento. Então quer dizer que sim, ele saiu com a cabeça erguida. E hoje, os portões do pavilhão demoníaco do julgamento se abrirão pela terceira vez. Moldan até se pergunta se o terceiro jovem mestre, o Xion, vai conseguir voltar vivo de lá. Lá dentro, o Xion está cumprimentando o Lorde Demônio. E o Lorde, por sua vez, só o encara. E daí vem um cumprimento básico. Os ensinamentos divinos são inquestionáveis. Todos os demônios se ajoelham diante de ti. Eu, Xion, saúdo, vosso Lorde Demônio. Como o Xion estava curvado, logo o Lorde o manda se levantar. A única coisa que o Xion também consegue ficar fazendo depois disso é encarar o maluco de volta, porque esse é o Lorde Demônio, o cara que é tão conhecido por ter uma força imensa, o grande mestre demoníaco e o governante de todos. Embora ele não emita nenhum tipo de ki, como se quisesse dizer que as suas declarações são apenas uma mentira, o Xion consegue sentir essa sua dignidade montanhosa que ele possui. Esse é alguém que não tem motivos para ficar preso dentro dos limites de ser um dos 10 artistas marciais mais fortes do mundo, porque ele é o mais forte que existe. Ele é tão poderoso que é considerado um meio imortal que vive uma dimensão completamente diferente. Então por quê? Por que é que ele tenta virar um tirano? E meu amigo, o Xion por fora tá de boa, mas por dentro o maluco tá se cagando de medo. Ele tá com tanto medo que nem consegue se controlar. Cadê o seu orgulho de 10 artistas marciais mais fortes que existe? E simplesmente o Lorde só coloca um pouco de bebida pro Xion e o oferece, dizendo pra pegar. Obviamente, como ele preza por sua vida, ele aceita sem mais e nem menos. Logo de cara ele gostou, o cheiro é maravilhoso. Quanto tempo faz que ele não toma algo tão chique assim? Enquanto o Shin saboreia sua bebida, o Lorde pergunta a ele se por acaso ele pediu pra eu ver. Talvez? Sim, mas qual seria o motivo pra ele ter o chamado? E meu Deus, o Shin vai cagar nas calças. Ele é muito fio. Mestres e discípulos são sempre tão ásperos uns com os outros. Por que só naquela região, né? De qualquer modo, pelo que parece, o Lorde Demônio não gosta de conversa fiada. Então ele vai parar de enrolar e ir direto ao ponto. Sendo direto e reto, ele tem um pedido a fazer. Tá, mas qual seria o pedido? Se for realmente um pedido. Bem, cê sabe, né? É que eu, assim, tipo... E dá pra notar, o Xion tá hesitando de falar. Nem mesmo ele sabe do porquê. Ele era um dos artistas marciais mais fortes que existia. Ele não tá entendendo por que ele tá assim. Então, ele só resolve mandar na lata. Se estaria tudo bem se ele pudesse sair do culto. E putz, ele começa a pensar que fez merda. Ele falou do jeito totalmente errado. Ele poderia ter dito que tava cansado e queria só pegar um ar, ficar um pouco de férias, tipo isso. O Lorde dá uma pensada, aprecia sua bebida calmamente. Bom, então pra resumir, o Xion quer sair do culto. É isso que ele tá escutando? E sim, é exatamente isso. Por um momento o Xion até chega a pensar, será que realmente a honestidade funcionou? E o Lorde do nada só manda o Xion o servir uma bebida agora. Como um cachorrinho, ele simplesmente só obedece o Lorde, enquanto ele pensa que ele tá pra enlouquecer. Ele não consegue ler as expressões do Lorde. Mesmo sendo profissional, ele não consegue dizer o que o Lorde tá pensando. Enquanto o Xion o servia, o Lorde diz que ele está sendo vago demais. Porque ó, deixa ele ver se ele entendeu. O Xion tá dizendo que quer sair por um tempo, ou se ele quer cortar relações com o culto. Eita, acabou. Na memória, o Xion viu a merda que iria dar. Tirando uma conclusão precipitada, então o Xion tá dizendo que ele não gosta de ser discípulo do Lorde. Não, senhor, não é exatamente isso que o senhor tá dizendo. Na verdade, o senhor entendeu errado. Ou então, ao invés de tudo isso, o Xion já desistiu porque o seu corpo ficou muito exausto. Esse é o máximo de suas habilidades. Se realmente for o caso, é uma decepção. Novamente o Xion tenta se explicar, dizendo que ele não está tentando cortar relações com o culto. Não faz muito tempo
tempo desde que ele se recuperou nesse meio tempo aí, então ele tem perdido a sua destreza marcial. Ele realmente quer se recompor, mas não é tão fácil assim quanto ele pensava. Então ele pensou que talvez fosse melhor para ele ir a algum lugar para respirar. E ó a cara do Lorde de quem tá gostando do que tá ouvindo. Resumindo, foi por esse motivo que ele foi até lá, porque ele precisa respirar. Daí o Lorde, só na base da raiva, taca o recipiente dele de tomar cachaça em cima da mesa. Agora tremeu, será que ele inventa outra desculpa pra ver se resolve esse problema também? Então o Xion quer dizer que ele só o chamou até lá pra pedir permissão pra sair? Nesse momento o Xion começa a pensar que ele foi muito descuidado, agora acabou a sua segunda vida. E outra, agora que o Lorde disse, ele parou pra pensar, realmente ridículo fazer tudo isso só pra pedir pra sair. Com muito medo da resposta que o Lorde pode dar, ele tá mais com pressa do que com medo, porque o cara tá pensando em várias coisas e o Lorde não dá resposta. Daí no meio disso, o Xion troca meio que de assunto, dizendo ao Lorde que ele só queria ouvir porque ele queria ouvir novamente, porque já faz muito tempo. Vendo a reação do Lorde a isso que ele acabou de dizer, ele percebeu que ele ficou mais tranquilo. Mas será mesmo que ele tá mais tranquilo? Ou é só reencarnação?